Eu de fato não sei se é só eu, mas espero que isso gere uma indignação em você também, mas eu não aguento mais esse tipo de conteúdo gerado por inteligência artificial que é para funcionar de certa forma, sabe? Nos últimos tempos, eu consumo muita rede social, inclusive eu devo diminuir esse consumo de rede social. E esse vídeo eu até nem tô fazendo tanto pro público, tanto para você que tá assistindo, mas sim para mim mesmo. E se isso funcionar para você, se isso fizer sentido para você, eu já vou ficar feliz. Mas eu de fato eu não aguento mais consumir esse conteúdo vazio de rede social. O conteúdo aonde a Virgínia Fonseca ou, enfim, o influenciador X tem um novo relacionamento, faz um procedimento estético e o Brasil inteiro só fala disso. Eu tô falando do comportamento do ser humano, eu não quero trazer aqui conteúdo de rede social, conteúdo de como deve ser ou não deve ser o conteúdo, mas sim de como o ser humano e como a gente, como geração, tá se posicionando em relação a isso, como a gente tá reagindo em relação a isso, sabe? E esse meu pensamento, ele vem não só na questão de eu abrir a rede social ou você abrir a rede social e cansar de olhar ou olhar as mesmas coisas repetidamente, mas sim as consequências positivas e negativas que isso pode trazer para nós. A motivação por trás desse vídeo é como a nossa cabeça funciona. Então, até dei uma pesquisada em relação a qual que é o benefício, qual que é o impacto que essa produção de conteúdo genérica e essa pressão, digamos assim, por fazer conteúdos funcionarem ou por ficar criando expectativa em cima de quantas pessoas vão ver o meu vídeo ou quantas pessoas vão curtir meu vídeo, quantas pessoas vão me seguir e qual é a importância que de fato isso tem na nossa vida real, sabe? Porque hoje a gente tem misturado muito a nossa vida real, como eu levo, e a nossa vida digital. Então as coisas têm cada vez se unido mais e as pessoas têm confundido as coisas, na minha opinião, sabe? Então, se uma coisa dá errado na rede social, significa que eu não sou bom o suficiente, significa que... Enfim, a gente vai entrar mais a fundo nisso. Uma pesquisa foi feita na América do Norte, eles trouxeram um dado de 500 influenciadores, 500 produtores de conteúdo nas redes sociais, e 1 em cada 10 já teve pensamentos suicidas. E esse pensamento baseado nessa pressão que é colocada na produção de conteúdo. E eu não quero que esse vídeo seja algo voltado 100% à produção de conteúdo e que eu fale sobre conteúdo em redes sociais, mas sim o impacto que isso vai trazer na nossa vida. Então, as pessoas têm cada vez mais colocado a sua felicidade, colocado todas as expectativas da sua vida, se um conteúdo vai funcionar ou se ela vai ser bem sucedida na sua rede social. Vocês acham que está certo a gente basear a nossa felicidade ou a nossa tristeza de acordo se as pessoas dentro de uma rede social, no seu celular, vão gostar daquilo que você fez ou não? E eu acho que esse pensamento ele sai até da rede social e vem para o mundo físico mesmo, aqui fora, aonde eu me importo com o que as pessoas estão fazendo, com o que as pessoas estão falando de mim, enfim. Inclusive agora, nesse exato momento, tá cheio de gente aqui embaixo. Tem gente passando a todo momento aqui, eu não tô nem aí, mano, porque essa pessoa não me conhece, e mesmo se ela me conhecesse, se ela falasse alguma coisa de mim, isso tem mais a dizer sobre ela do que sobre mim. Sêneca tem uma frase que resume muito bem essa dualidade de pensamentos. Quem vive segundo as leis da natureza nunca será pobre. E quem vive segundo as opiniões alheias nunca será rico. E eu concordo 100% nisso porque você tem que pensar o que é riqueza para você. Sendo bem aberto com você, hoje quando eu vim gravar esse vídeo aqui, eu vim caminhando pela orla da praia. Hoje eu moro aqui em Portugal. E eu moro aqui perto da praia, então eu vim caminhando até aqui pra gente poder gravar esse vídeo. E eu não sei explicar o sentimento de prazer que eu tive de fazer isso. E foi, acho que a coisa mais simples que eu fiz durante toda a minha semana. Hoje é sexta-feira, a semana tá finalizando. E acho que a coisa mais simples que eu fiz foi fazer essa caminhada e ao mesmo tempo foi a mais prazerosa. E desde sempre eu sou assim, desde sempre eu tenho essa inclinação a gostar de ver um pôr do sol, de gostar de ver a natureza, gostar de caminhar, gostar de conhecer pessoas, de estar caminhando, de pegar um vento. E pode parecer ridículo falar isso hoje em dia em mundo de rede social, onde o legal é você ter uma Ferrari aos 20 anos, onde você faturar múltiplos milhões aos 17 anos é algo que, de fato, vai te trazer uma felicidade. Então, na minha visão, a riqueza e a felicidade, elas estão nas coisas simples da vida. E estudos reais dizem que, de fato, o consumo de redes sociais, ao invés de descansar a sua mente, como você imagina, que você chega no final do seu dia, você chega do trabalho, você vai ver um Reels, você vai ver um TikTok para descansar a mente, mas é o efeito oposto que ele tem feito. E estudos apontam que quanto mais a gente consome rede social, mais cansado mentalmente a gente fica.
Eu não tô falando de ficar cansado fisicamente, de não conseguir trabalhar, algo do tipo. Mas a nossa cabeça não descansa. Você acha mesmo que quando você fica 3 horas rolando Reels, a sua mente sendo bombardeada por dopamina, ela tá descansada? Com certeza não. E nesse pensamento de redes sociais, de viver o mundo aqui fora, eu quero trazer o pensamento para vocês de criar mais. E não criar com uma inteligência artificial por trás e você somente repetindo tudo aquilo que ela está dizendo. Então hoje em dia a galera produz conteúdo, chat, me dê, Cloud, me dê o conteúdo sobre isso. E a pessoa simplesmente repete. E esse é o conteúdo dela. E a pessoa que vai consumir, ela vai consumir um conteúdo cuspido de inteligência artificial que não foi gerado de fato por outra pessoa. Então eu quero te convidar a criar mais, cara. Sentar, gravar, falar. Esse vídeo mesmo, ontem de noite era madrugada, eu estava escrevendo sozinha no meu quarto, lá escrevi mais de 1 hora esse vídeo. Criei tópicos, escrevi e beleza. E eu criei esse vídeo. Eu não pedi assim, chat, me gere tal coisa. Eu só depois fui pesquisar estudos e aquilo para dar embasamento pro meu conteúdo. Mas sim que ele seja de fato uma ferramenta e não que eu seja uma ferramenta daquela inteligência artificial, sabe? Hoje em dia as pessoas não criam mais por prazer, elas não criam mais porque... Cara, porque a gente foi criado para isso, a gente foi criado para criar. E eu acho que hoje em dia as pessoas não têm mais criado por prazer. Que dia que você gravou um vídeo só porque você gosta de gravar um vídeo? Que dia que você postou uma foto no Instagram, talvez só porque você gostou da foto, ou porque, cara, o Instagram é seu e você quer postar, mas não porque você estava esperando a validação de alguém. Será que você ficar tão feliz mesmo se a foto que você gostou de postar desse 0 visualizações e 0 curtidas? Talvez você apagaria ela, você arquivaria ela, porque a sua intenção por trás de criar não é o criar, mas sim é o que os outros vão achar daquilo. O próprio Van Gogh, quando ele era vivo, alguns dizem que ele vendeu 1 livro, alguns dizem que ele vendeu 2 no máximo, só que durante toda a vida dele, ele fez mais de 900 quadros. E você acha que uma pessoa que tem necessidade de aprovação dos outros faria 900 quadros, mesmo vendendo só 1, durante toda a sua vida? Talvez muitos não saibam disso, hoje em dia ele é um pintor dos mais famosos que existem, mas esse cara durante a vida ele era um ninguém. E mesmo assim, mesmo sem reconhecimento, sem vender quadros, sem nada, ele era um cara que tinha na sua essência criar. E todos nós temos a nossa essência criar. O problema é que a gente coloca o criar como algo que tem que ser benéfico para o outro e não para mim. Então eu não estou produzindo um vídeo, eu não estou produzindo uma foto, eu não estou, enfim, fazendo uma arte, um design, eu não estou fazendo nada porque eu gosto de fazer aquilo, mas sim porque de certa forma isso vai performar na rede social. Eu não falo tudo isso para confrontar você de certa forma, mas sim para te convidar a pensar de uma nova forma, que é a forma de que você não pensa mais com a sua própria cabeça. Então, você vê a informação que foi gerada por IA, você vê a informação que certo criador de conteúdo X postou e você simplesmente lê e aceita aquilo. E é isso na sua vida e ponto. E esse ato de você simplesmente aceitar as coisas que vêm até você sem questionar ou só engolindo tudo aquilo que é cuspido na sua cara. Heidegger, ele chamava isso de existência inautêntica. É onde você só aceita as coisas que vêm para você e você nem questiona aquilo. Você simplesmente aceita e vive de acordo com aquilo que recebe. E por muito tempo mesmo, eu ouvi pessoas falando sobre a gente parar de ser consumidor e ser criador. E cada vez eu tenho sentido mais o peso disso e uma pressão interna de começar a criar e parar de consumir. E quando você está levando a sua vida assim, você está jogando o seu intelecto no lixo. Todo o poder de criação que tem em você, você está jogando isso no lixo. Imagina quantas pessoas que são excelentes criadoras, que são excelentes fotógrafos, que são excelentes escritores, que são excelentes pintores, que são excelentes, cara, qualquer coisa. E essa pessoa nunca parou para tentar se desenvolver nisso. Essa pessoa nunca pintou o primeiro quadro, essa pessoa nunca escreveu a primeira frase dela para ser uma boa escritora. E isso tudo porque ela está muito ocupada consumindo. Por que antigamente tinham muitos criadores, muitos pintores? Quantos pintores renascentistas você conhece? Quantos pintores atuais você conhece? Porque hoje em dia as pessoas não criam mais. Hoje em dia a pessoa ela prefere rodar 1000 horas de Instagram do que de fato parar e aprender a fazer algo novo. No começo do vídeo eu te falei que eu tenho uma inclinação muito forte a gostar de natureza, a gostar de estar em ambientes como esse. Eu gosto de apreciar o momento, eu gosto de ouvir uma boa música em um bom lugar, eu gosto de apreciar um pôr do sol, por exemplo. E Aristóteles também fala muito sobre isso. Ele falava que existiam 3 tipos de vida: a vida vulgar, a vida política e a vida contemplativa. A vida vulgar que Aristóteles traz é a vida que a gente mais vê hoje em dia. É a vida de rede social, a vida em busca de bens materiais,
a vida em busca de aprovação, a vida em busca de coisas que vão ser bom para os outros talvez, mas não tão bom para nós. Então talvez seria muito legal o Álvaro comprar uma Ferrari aos 20 anos, mas eu teria perdido toda a minha juventude, ou talvez eu teria perdido tempo com a minha família, eu teria perdido coisas que são importantes para mim, tentando focar em algo que é importante para os outros. Então talvez ter uma Ferrari, talvez construir uma empresa com X valor de mercado faça sentido para muitas pessoas, mas talvez para mim não faça. E na minha visão, essa vida vulgar que Aristóteles traz é eu querer conquistar o sonho do outro, achando que ele é meu, para conseguir uma validação daquela outra pessoa. Então o seu sonho, que você que está assistindo, talvez seja construir uma casa, mas o meu não é. Só que eu vivendo essa vida vulgar que Aristóteles traz, eu vou querer ter uma casa também, porque é o seu sonho, então eu quero te agradar, eu quero ser validado pela sociedade, então eu vou viver de acordo com os sonhos que essa sociedade me impõe. E em segundo, Aristóteles traz a vida política. E a vida política é muito fácil de entender, até pelo próprio nome, que seria uma vida para agradar os outros. De fato, uma vida movida em busca de reconhecimento, em busca de fazer coisas para agradar os outros, em busca de ser conhecido, em busca de plateia, de fato. E em terceiro, temos a vida contemplativa, que é o que Aristóteles traz como uma dos três níveis de vida, o mais elevado, que é aquilo que eu não paro de falar para fazer, que é você criar independente daquilo que vão pensar, é você fazer as coisas porque você gosta, é fazer as coisas porque você gosta, talvez desde criança, e fazer todas essas coisas estando nem aí para o que vão pensar ou para quem está vendo aquilo que eu estou fazendo. Essa vida contemplativa, ela é basicamente o oposto das outras duas vidas. Então, a outra vida é bens materiais, é buscar conquistar coisas. A vida política também é conquistar relevância, ser conhecido, amado. E isso tudo engloba o quanto os outros vão gostar de você, o quanto os outros aprovam, de certa forma, você. E a vida contemplativa é exatamente o oposto disso. É você fazer aquilo que você tem em essência. É aquilo que você gosta de fato, aquilo que você ama fazer. Não porque alguém vai ver, não porque a sua família disse isso, não porque você vai fazer a faculdade que a sua mãe quer que você faça, você vai trabalhar no emprego que o seu pai quer que você trabalhe, você não vai fazer tal coisa porque é feio, você não vai fazer tal coisa porque é ruim, ou porque você não é bom nisso, você não é bom naquilo. Isso não importa. Importa o que você gosta de fazer, aquilo que você sente que você deve fazer. E um ponto importante é que Aristóteles não diz que você não deve também ir atrás de conquistar coisas, de ser conhecido. Isso não é necessariamente algo ruim, mas é algo ruim sim quando você coloca isso como pilar da sua vida. Até porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar para conseguir nos alimentar, para conseguir ter uma casa, para conseguir sustentar uma família. E isso não é errado, mas o errado é quando isso vira o centro da nossa vida, em que eu vou trabalhar incessantemente para conseguir a aprovação de X pessoas. E não que eu vou trabalhar incessantemente para me satisfazer e para ter recursos para mim viver. Eu quero te convidar a não inventar a roda novamente, a não redescobrir a gravidade ou criar algo absurdo. Não, é só de fato fazer aquilo que você quer, aquilo que você foi criado para ser. Eu tenho certeza que você tem algum dom, alguma aptidão e você não exercita isso. Por exemplo, a minha aptidão, eu gosto muito de desenhar, gosto muito de gravar vídeos e cá estou eu. Cara, você gosta de cozinhar, velho. Vai lá e cozinha. Vai lá e faz uma coisa que você gosta, sabe? Eu sei que pode estar sendo repetitivo nesse vídeo isso, só que eu sei o valor que isso tem. E eu sei a diferença que isso vai fazer na sua vida. E eu quero encerrar esse vídeo com um pensamento muito simples. Com algo que é muito simples e eu quero que você de fato reflita nisso. E depois que você se responder essa pergunta, você execute a resposta que você se deu. E a pergunta que eu quero te fazer é: o que você faria hoje se ninguém estivesse te vendo? O que você faria hoje se não existissem redes sociais? Se você estivesse sozinho no mundo, o que você gosta de fazer?